A gaveta emperra ao abrir, um protesto mudo contra a tentativa de encontrar um simples resultado de exame. Lá dentro, o papel que você procura está soterrado por uma vida inteira. Cartões de Dia das Mães de 30 anos atrás, fotos amareladas dos filhos na praia, a garantia de uma batedeira que nem existe mais. A urgência se dissolve em um suspiro cansado. A busca é abandonada. Não é apenas uma gaveta. É o armário do quarto de hóspedes, com roupas que não servem há décadas. É a estante da sala, cheia de lembranças que hoje acumulam poeira. Cada cômodo parece guardar um labirinto de decisões adiadas, um peso constante que suga sua energia. Essa sensação de estar paralisada dentro da própria casa, de não saber por onde começar, não é desorganização. É o resultado silencioso de um único erro que 7 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos cometem, sem perceber o perigo que ele esconde para sua independência. Esse erro não é sobre ser desleixada, é sobre esperar por um momento emocionalmente perfeito para decidir, um momento que nunca chega. E enquanto você espera, o acúmulo cresce, transformando seu lar em uma fonte de ansiedade e, pior, em um risco real. Neste vídeo, eu não vou te dar dicas de arrumação. Vou te entregar uma estratégia para proteger sua autonomia. Vou te mostrar qual é esse erro e te guiar por 5 passos práticos para recuperar sua liberdade e o controle da sua casa, antes que outra pessoa precise fazer isso por você. E o 5º passo, o mais importante, envolve um ritual simples que transforma a culpa de se desfazer de algo em uma celebração da sua história. As pequenas decisões constroem a nossa independência. Se você deseja continuar protegendo a sua, inscreva-se neste canal. Ele foi criado para pessoas que escolhem se manter no comando da própria vida. O problema é que sua casa deixou de ser apenas um lar. Ela se transformou num museu vivo, onde cada objeto é um guardião silencioso de uma versão sua que não existe mais. A poltrona onde seu marido lia o jornal, as louças de um casamento que já completou bodas de ouro, os desenhos dos filhos na geladeira, agora amarelados pelo tempo. Você olha para essas coisas e não vê apenas objetos, você vê a prova física da sua história, do seu amor, dos seus sacrifícios. E é por isso que a paralisia se instala. Não é preguiça. É um profundo conflito interno entre a honra ao passado e a necessidade de viver no presente. O espaço físico da sua casa tornou-se um reflexo exato do seu espaço mental, cheio, sem lugar para o novo, pesado com a poeira das decisões que você não consegue tomar. Cada cômodo ecoa a mesma pergunta silenciosa e sufocante: se eu me livrar disso, estarei apagando uma parte de mim? Dentro de você, uma batalha invisível acontece todos os dias. De um lado, a voz da culpa, que soa terrivelmente como a de uma guardiã da memória. Ela diz: como você pode jogar fora o primeiro presente que seu neto lhe deu? E aquele vestido que te fazia sentir tão bonita? Do outro lado, um sussurro exausto, a voz do seu eu atual, que anseia por paz e simplicidade. Essa voz implora por um ambiente mais leve, mais seguro, onde você não precise desviar de caixas para chegar à janela. O medo mais profundo, aquele que você mal admite para si mesma, é o que essa batalha representa para os outros. Você teme que seus filhos, ao verem a desordem, não vejam o amor acumulado, mas sim um sinal de fraqueza, um sinal de que você está perdendo o controle. E a ideia de que eles, com a melhor das intenções, possam começar a decidir por você o que fica e o que vai, é a maior ameaça à sua independência. É aqui que reside o verdadeiro inimigo, a raiz da sua estagnação. Não são os objetos. Não é a falta de tempo ou de energia. É a espera por um estado de espírito que nunca chegará, o momento certo para decidir, um momento sem dor, sem nostalgia, sem culpa. Você adia a decisão sobre a caixa de fotografias esperando um dia em que olhar para elas não traga um aperto no peito. Você adia a doação das roupas esperando um dia em que o desapego não pareça uma traição a quem você foi. Mas esse dia perfeito é uma ilusão. E enquanto você espera, o acúmulo se solidifica, transformando seu refúgio em uma fortaleza de memórias que te impede de viver o hoje. A verdade desconfortável é que cada objeto mantido por indecisão não é uma celebração do passado, mas um tijolo no muro que te separa do futuro. Proteger sua autonomia começa por entender que a decisão, mesmo que difícil, é o único ato de poder que pode te libertar. E então, algo acontece. Não é um grande drama, nem uma visita inesperada. É um momento de silêncio e clareza cortante. Talvez ao tentar alcançar um prato no fundo do armário, você quase perde o equilíbrio por causa de uma pilha de jornais velhos.
Ou talvez, ao procurar uma receita, sua mão esbarra numa caixa de sapatos cheia de cartas que você não lê há 20 anos, e um calafrio percorre sua espinha. Não é o medo da queda, é o medo do que vem depois, o telefonema preocupado do seu filho, a sugestão de que talvez seja melhor ter alguém para ajudar. Nesse instante, o fantasma da dependência, antes uma sombra distante, senta-se ao seu lado na cozinha. E a pergunta, antes um sussurro, agora grita dentro de você com uma urgência inadiável: se eu não resolver isso agora por mim mesma, quando será? Será quando outra pessoa, com as melhores intenções do mundo, decidir que eu não sou mais capaz de fazê-lo? Naquele momento, a espera pelo dia perfeito se revela como a armadilha que realmente é. A decisão é tomada, não por coragem súbita, mas por uma necessidade visceral de proteger quem você é. A partir dessa decisão, a paralisia se quebra. A montanha de coisas que parecia intransponível agora se revela pelo que é, uma série de pequenas escolhas que foram adiadas. E para cada escolha, existe um método. Não se trata de um ataque frenético de arrumação, mas de uma estratégia deliberada, um plano de ação para reconquistar seu território. É aqui que eu te apresento o caminho. Não um conjunto de regras frias, mas 5 passos lógicos, desenhados para te guiar através da neblina emocional, um cômodo de cada vez, uma gaveta de cada vez. Este método não te pedirá para apagar seu passado. Pelo contrário, ele te dará as ferramentas para honrá-lo, decidindo conscientemente o que merece um lugar de destaque no seu presente e o que pode ser liberado com gratidão. Pense nisso não como um processo de descarte, mas como a curadoria da sua própria história. É o início do movimento, o primeiro passo para transformar o peso da estagnação na leveza da liberdade, garantindo que o leme da sua vida permaneça firmemente em suas mãos. O primeiro passo é brutalmente simples e se chama a regra da funcionalidade atual. A pergunta que você deve se fazer de pé no meio da sua sala, não é "eu gosto disso?" ou "isso tem valor sentimental?" A única pergunta que importa, a única que pode quebrar a inércia, é: este objeto serve à minha vida hoje? Não a vida que você teve há 20 anos, nem a vida que você imagina que poderia ter um dia. A sua vida real, agora. Aquele conjunto de jantar para 12 pessoas, que você não usa desde que os filhos se casaram, não representa um fracasso em reunir a família, é apenas um fato. Sua função na sua vida atual expirou. Ignorar essa regra transforma sua casa no museu de quem você foi, roubando espaço vital de quem você é. A primeira vez que você aplica isso e libera um objeto com base nessa lógica fria, uma onda de alívio percorre seu corpo. É como abrir uma janela num quarto que ficou fechado por décadas. Você não está apagando memórias, está criando espaço para respirar. Depois de aplicar a lógica da funcionalidade, entramos numa camada mais profunda e decisiva: o filtro da energia mental. Alguns objetos podem até ter uma função, mas eles te fazem sentir bem? Pegue um item na mão, feche os olhos por um instante e sinta. Ele te traz uma sensação de leveza, de alegria, ou um peso sutil no estômago, uma pontada de obrigação. Aquele vaso que você ganhou da sua sogra e nunca gostou de verdade, mas mantém em exibição por um senso de dever, ele drena sua energia cada vez que seu olhar passa por ele. Manter esses vampiros energéticos espalhados pela casa é como carregar pequenas âncoras emocionais que te prendem a culpas e obrigações que não são mais suas. A micro-vitória aqui é a recuperação da sua paz interior. Doar o vaso não é uma ofensa à memória de ninguém, é um ato de profunda lealdade a si mesma e ao seu bem-estar. Você começa a perceber que seu santuário, seu lar, deve ser preenchido apenas com coisas que nutrem sua alma, não que a sobrecarregam. Com essas duas lentes, funcionalidade e energia, você precisa de um mapa para não se perder na imensidão da tarefa. É aqui que entra o desapego por etapas cronológicas, combinado com o critério da autonomia futura. Não tente arrumar a casa inteira de uma vez. Isso é uma receita para a exaustão e o fracasso. Escolha um único cômodo, e dentro dele, uma única gaveta ou prateleira. Comece pelos itens mais recentes e menos carregados de emoção: as revistas do mês passado, os remédios vencidos, os papéis da última conta de luz. Isso cria um impulso, uma sensação de progresso real e tangível. E a cada item, aplique a pergunta final: manter isso me ajuda a ser mais independente no futuro, ou cria um obstáculo? Aquela coleção de pratos de porcelana pesados na prateleira mais alta não é apenas um objeto, é um risco de queda em potencial. Um tapete pequeno e solto não é decoração, é uma armadilha.
Essa abordagem transforma a tarefa monumental em uma série de missões pequenas e gerenciáveis, onde cada decisão não é sobre o passado, mas um investimento direto na sua segurança e liberdade de amanhã. Mas e as coisas que passam por todos esses filtros e ainda doem? As cartas do seu marido, o primeiro sapatinho do seu filho, os desenhos que seus netos fizeram para você, objetos que não têm função prática, que talvez tragam uma energia melancólica e saudosa, mas cuja ausência física parece impensável, como apagar uma parte da sua própria identidade. É para esses tesouros sagrados que existe o nosso quinto e último passo, o mais poderoso de todos, o ritual de encerramento consciente. Este não é um passo de descarte, é um passo de honra e transformação. Ele foi desenhado especificamente para lidar com a culpa e o medo profundo de que, ao se livrar do objeto, você esteja se livrando da memória. Não se trata de jogar fora, mas de encontrar uma forma de transformar a essência daquele objeto em uma memória viva que você carrega dentro de si, com leveza e gratidão, liberando o espaço físico que ele ocupa. Vou te ensinar como fazer isso, como agradecer a um objeto pelo serviço prestado e se despedir dele não com dor, mas com a paz de quem sabe que as histórias mais importantes não vivem em caixas, mas no coração. Você abre a caixa de madeira escura no fundo do armário. Lá dentro, o cheiro de cedro e tempo. Estão as cartas que seu marido lhe escrevia, com a caligrafia inclinada que você reconheceria em qualquer lugar. Ao lado, o primeiro par de sapatos do seu filho, tão pequenos que parecem de boneca. Sua mão treme ao tocá-los. As regras da funcionalidade e da energia mental se desfazem diante dessa avalanche. Isso não é um objeto, é um pedaço da sua alma. A voz da culpa sobe pela sua garganta, forte e clara. Você se tornou uma pessoa fria? Como pode sequer pensar em se desfazer disso? É a sua história. E é aqui que a verdadeira batalha começa. Não é contra a bagunça, mas contra a ideia de que liberar o objeto é trair a memória, é admitir que aquele capítulo acabou para sempre. Essa dor, esse nó no peito, é a resistência final. É o seu coração guardando a porta, com medo do que acontece quando o passado não puder mais ser tocado. E por trás da culpa, espreita um medo ainda mais primitivo, o medo do vazio. Você olha para a estante, para a poltrona, para os cantos cheios, e percebe que essas coisas, de uma forma estranha, se tornaram sua companhia. Elas preenchem o silêncio. Cada objeto é uma testemunha silenciosa da sua jornada, dos risos, das lágrimas, da vida que pulsou entre essas paredes. A ideia de remover tudo isso não evoca uma imagem de paz e leveza, mas de um eco assustador, um espaço vazio. Uma casa silenciosa demais. E a pergunta que ecoa nesse silêncio imaginado é aterrorizante. Se eu tirar tudo isso, o que sobra? Quem sou eu sem as provas físicas da minha vida? A desordem, você entende agora, se tornou um casulo. Um casulo caótico e pesado, mas que te protegia da vastidão de um futuro não escrito. O confronto, portanto, não é com o passado, mas com a coragem de acreditar que você, por si só, é suficiente para preencher sua própria vida. É nesse momento de confronto profundo que a maior revelação acontece. A memória não mora na carta amarelada, ela mora em você. O amor não está guardado no sapatinho de couro gasto, ele pulsa no seu coração. Os objetos são apenas âncoras, gatilhos que nos ajudam a acessar o que já nos pertence. E a independência que você tanto busca proteger não é apenas sobre ser capaz de alcançar um prato no armário sem ajuda. É a independência emocional de não precisar de moletas físicas para se lembrar de quem você é e de quem você amou. Libertar o objeto não é apagar a história, é o ato supremo de confiança na sua própria capacidade de ser a guardiã dessa história. É declarar que as suas memórias são tão fortes, tão vivas, que não precisam mais de uma prisão de poeira e papel para existir. É escolher, conscientemente, carregar o legado no espírito, e não o fardo nas prateleiras, abrindo finalmente as mãos para receber o que o amanhã tem a oferecer. A luz da manhã agora entra sem pedir licença, inundando uma sala que antes era um labirinto de sombras e móveis esquecidos. O ar parece mais leve, mais fácil de respirar. Ao caminhar pela casa, você não sente o vazio da perda, mas a expansão da clareza. A grande mentira que o acúmulo contava foi desfeita, nada de essencial se foi. As memórias mais preciosas, aquelas que realmente importam, não estavam nas caixas empoeiradas, elas sempre estiveram dentro de você pulsando com vida. O que partiu foi apenas o peso, a obrigação silenciosa de guardar o que já não servia. Você não é mais a guardiã sobrecarregada de um passado imutável.
Você se tornou a curadora consciente da sua própria história, a arquiteta do seu presente. A mulher que hesita diante de uma gaveta emperrada deu lugar àquela que sabe exatamente onde cada coisa está, não porque arrumou, mas porque decidiu. E essa decisão, repetida centenas de vezes, não organizou apenas sua casa. Ela reorganizou sua identidade. Este novo espaço não é um ponto final, é um convite. O quarto de hóspedes, antes um depósito de nostalgia, agora tem uma cama arrumada, pronta para receber o riso dos netos no fim de semana. O canto da sala onde se empilhavam revistas velhas agora abriga uma poltrona confortável e uma luminária, o seu santuário de leitura recém-inaugurado. Cada cômodo, antes um lembrete de tarefas pendentes, agora sussurra uma nova possibilidade. A preocupação velada no olhar dos seus filhos foi substituída por um respeito silencioso. Você não precisou que eles viessem ajudar. Você demonstrou, com cada objeto liberado, que o leme da sua vida continua firmemente em suas mãos. Sua casa deixou de ser a prova de uma vida que já passou para se tornar o palco de uma vida que está acontecendo agora, vibrante e cheia de potencial. A autonomia não é apenas sobre o que você pode fazer sozinha, é sobre ter o espaço, físico e mental, para escolher o que você quer fazer a seguir. E agora, o que acontece com todo esse espaço vazio? O silêncio da casa, que antes era um medo, se transforma em uma sinfonia de paz. Você percebe que o vazio não é a ausência, mas sim a presença de uma nova possibilidade. Cada passo que você dá no corredor agora livre, cada raio de sol que toca o chão antes coberto, não é um lembrete do que se foi, mas uma celebração do que pode vir a ser. O seu lar deixou de ser um arquivo do passado para se tornar a sua tela em branco para o futuro. A energia que antes era gasta em ansiedade e indecisão agora está disponível para você, uma reserva de vitalidade que você nem lembrava que possuía. Esta leveza não é apenas física, é uma leveza na alma, a sensação de que, finalmente, você tem espaço para ser inteiramente quem você é hoje, sem o peso de todas as versões de si mesma que já existiram. Este é o primeiro dia do resto da sua vida, vivida em um ambiente que te apoia, não te sufoca. Essa transformação reverbera para além das paredes da sua casa. Na próxima visita, seus filhos entram e param por um instante. Não há o comentário habitual sobre a bagunça ou a oferta velada de ajuda. O que existe é um silêncio diferente, um silêncio de respeito. Eles não veem uma mãe que finalmente arrumou as coisas, eles veem uma mulher que tomou as rédeas da própria vida com clareza e determinação. A dinâmica muda sutilmente. A preocupação deles, que antes beirava a condescendência, se transforma em admiração. Você não precisou de um discurso para afirmar sua independência, suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra. Ao organizar seu espaço, você reorganizou a percepção que eles tinham de você, lembrando a todos, inclusive a si mesma, que você não é uma relíquia frágil a ser cuidada, mas a matriarca da sua história, a capitã do seu navio, navegando com firmeza em direção ao horizonte que você mesma escolheu. A verdadeira mudança, no entanto, é interna. Você descobre que a sua memória é mais poderosa e resiliente do que qualquer objeto físico. As lembranças do seu marido não estavam nas cartas amareladas, mas na forma como você sorria ao lembrar de uma piada que só vocês dois entendiam. O amor pelos seus filhos não estava guardado nos seus primeiros sapatinhos, mas no calor que preenche seu peito quando você ouve a voz deles no telefone. Você se liberta da obrigação de ser a guardiã de um museu. Em seu lugar, nasce uma nova identidade, a de curadora da sua própria vida. Uma curadora não guarda tudo, ela seleciona com sabedoria, honra o que é essencial e exibe com orgulho as peças que contam a história mais importante. Essa distinção é a chave para a sua dignidade. Você não apagou seu passado, você o elevou, transformando o fardo da posse na liberdade da lembrança consciente. Com o espaço físico e mental agora liberado, novas energias começam a fluir. Aquela aula de aquarela que você sempre quis fazer, agora há uma mesa livre perto da janela, com a luz perfeita. Aquele projeto de jardinagem na varanda, adiado por anos, o caminho está desimpedido. O quarto de hóspedes, antes um depósito intransitável, agora é um convite real para os netos passarem o fim de semana, com espaço de sobra para brincadeiras no chão. A vida começa a preencher os espaços que você abriu. Você percebe que o acúmulo não estava apenas ocupando seus armários, estava ocupando seu futuro, adiando seus sonhos, limitando suas possibilidades. Ao escolher se livrar do excesso,
Você não estava apenas criando ordem, estava, de fato, criando tempo, criando oportunidades, criando a vida que você ainda deseja viver. Cada canto livre da sua casa agora é uma promessa de uma nova memória a ser criada. E então, você compreende a dimensão completa da sua conquista. Proteger a independência nunca foi apenas sobre conseguir abrir um pote de geleia sozinha ou evitar uma queda. É sobre a soberania da sua mente. É sobre acordar de manhã em um ambiente que te traz paz, não uma lista de tarefas esmagadora. É sobre saber que se algo lhe acontecer amanhã, você não deixará para seus filhos um fardo de caos e decisões difíceis, mas um legado de ordem e amor. É a dignidade de ter seus documentos importantes em uma única pasta, de ter suas finanças claras, de ter sua casa como um reflexo da sua clareza interior. Essa é a autonomia definitiva, a paz de espírito que vem de saber que você está no controle, não apenas das suas coisas, mas do seu próprio legado. É a prova final de uma vida vivida com intenção, até o último capítulo. A sua jornada se torna, então, uma inspiração silenciosa. Você não precisa pregar sobre organização ou desapego. Sua própria serenidade se torna o testemunho. Suas amigas, ao visitarem sua casa, sentirão a diferença. Elas não verão apenas uma casa arrumada, sentirão uma atmosfera de calma e controle. E talvez, apenas talvez, uma delas, ao voltar para sua própria casa cheia de decisões adiadas, se lembrará da sua paz e pensará: eu também posso fazer isso. Você se torna a prova viva de que envelhecer não precisa ser um processo de acumular e se fechar, mas pode ser um processo de refinar, simplificar e se libertar. Sua história, antes contada por objetos empoeirados, agora é contada pela sua vitalidade, pela luz nos seus olhos e pelo espaço aberto ao seu redor, pronto para o que quer que venha a seguir. A sua independência é a sua maior obra de arte, e sua casa, agora, é a galeria que a exibe. Seu futuro não é mais um corredor estreito, bloqueado por caixas do passado. É um salão amplo, de janelas abertas, onde você pode dançar se quiser. A decisão de hoje não foi sobre arrumar uma casa. Foi sobre reivindicar seus próximos 10, 20, 30 anos. Foi sobre garantir que esses anos sejam vividos com clareza, propósito e, acima de tudo, em seus próprios termos. A leveza que você sente agora não é temporária, é um novo padrão. É o resultado de uma série de pequenas decisões corajosas que juntas, reescreveram o roteiro da sua vida. Sua independência não é algo que você precisa proteger com medo, é algo que você agora vive com alegria. Se você está assistindo a isso, saiba que essa mesma paz, essa mesma clareza, está esperando por você. Sua história não acabou. Há sempre tempo para virar a página e começar a escrever um novo capítulo, mais leve e mais livre. E a caneta está, e sempre esteve, em suas mãos.